Bem-vindos, meus queridos telespectadores! E voltamos com mais um episódio de Deadlands, pilotado pelo nosso mestre, querido amigo Mika. Mika, você vai matar a gente hoje, não? Não. Só Aê! aleijando. Nicolas, ansioso pra voltar pra esse lugar poeirento? Não, tá uma maravilha. O meu pai foi morto, ele não pôde nem ser cremado. Deixa eu ver o que mais. Surgiu uma mão do chão e roubou ele. E aí. E provavelmente meu cigarro também apagou com isso. Eu tô só alegria, cara. E hoje eu estou jogando como Oliver Cornell, um recém-xerife que enfrenta muitos problemas familiares e com o seu passado. Olha, eu não é por nada não, mas eu acho que se não pegou a estrelinha, não é xerife. É Mas só ele a minha pegou. opinião. Mas ele pegou. Ah, então tá bom. Mas quem não precisa de estrelinha é a nossa bêbada de plantão, Oli, a nossa sacerdotisa do álcool. Como é que estamos por aí? Exatamente. E aí, gente, sou a Olin, vou estar representando a sacerdotisa são na verdade 400 coelhos da embriaguez. E vamos lá ver o que é que... Eu não sei se eu tava muito bêbada e eu realmente vi uma mão saindo do chão e pegando o corpo do xerife, ou se isso aconteceu mesmo. E por último, a única pessoa daqui que não é um selvagem. Estamos falando de Ganjo. Não sou um Ganjo, qual é a selvagem, expectativa mas para hoje? não sou um selvagem, mas estou jogando de fralda e já imaginando o que me espera do outro lado. Porque não sei quanto tempo eu vou durar nessa parada, não. E por último, Mika, vai contar qual é a expectativa para hoje ou vai deixar na surpresa? Fala pessoal, aqui é o Mika, lá do Baile de Taverna. Aproveitem e votem no Baile na D20 Awards, que ainda tem isso hoje, aí. amanhã e sexta-feira para votar. A gente tá lá tentando concorrer com os gigantes que não são adormecidos, esses não, eles são bem despertos e são grandes gigantes. Mas a gente tá aí tentando garimpar o nosso lugarzinho ao sol. Mas hoje vai ser um pouco menos melancólico que o último episódio. E vai ter um pouquinho de ação. Vocês vão aprofundar um pouquinho mais nessa aventura aí e, quem sabe, até pegar algumas pistas do que vem por aí. Sejam bem-vindos ao Gigante Adormecido, uma aventura para Deadlands. Aí. Bora! Eu vou fazer uma Bora. recapitulação rápida. É tudo seu, Vou mestre. pegar minha ficha aqui. Então vamos lá. Na última sessão, que foi a primeira, conhecemos um pouco dos personagens, cada um com o seu modo de viver, podemos dizer assim, cada um com seus problemas, suas virtudes, e de uma forma ou de outra todos estavam conectados a uma pessoa em especial que acabara por morrer, né, durante um assalto a banco, que era o xerife Tom Cornell. Alguns estavam aí imbuídos na missão de ajudar a alma dessa pessoa a passar para o outro lado. Algumas, na noite anterior, tiveram a missão de tentar salvar a vida dessa pessoa e impedir que a alma se desprendesse do corpo. E, em especial, uma pessoa sofreu muito com isso, pois perdeu seu pai, pois o Tom era pai do Oliver, personagem do Nicholas. E todos, então, junto com toda a população da cidade de Billings, no oeste, que dá para dizer que é o nordeste do oeste americano, né? É uma região mais a leste da região desértica ali, da região do Velho Oeste. E toda a cidade ali, que não é uma grande cidade, é uma cidade pequena, mas bastante próspera até para a situação em que a população vive, né, após a catástrofe natural que aconteceu alguns anos atrás, e todos se reuniram ali para o sepultamento do corpo do ex-xerife Tom,
E quando um terremoto aconteceu, algo que nessa região é incomum. Tanto que uma das grandes catástrofes que rolou foi o grande terremoto, que abriu os grandes canyons mais a oeste mesmo desse grande deserto. E um terremoto aconteceu, uma mulher surgiu aos prantos, horrorizada na porta do templo, sem a região das pernas, pedindo socorro. E quando vocês nem tiveram tempo de reagir, ajudar, pensar, o que vocês falaram que é uma mão, não é uma mão, gente. É uma bocarra, é uma boca. É Ela, verdade. ela Comeu o corpo. acaba quebrando o assoalho do templo e engolindo de uma vez só o corpo de Tom. Eu ia dizer Tom Riddle, tô muito Harry Potter hoje. De Tom Cornell. E, gente, aconteceu isso, a criatura ela tá ali ainda no momento que ela tá tipo com o corpo inclinado, talvez numa posição mais específica para fazer com que o corpo do Tom desça pela região ali da garganta, o que seria o equivalente a isso. E eu gostaria que vocês falassem situações, explicando um pouco da mecânica desse jogo. Esse jogo não existe iniciativa, todos vocês vão falar cada um, a ordem é independente, as suas ações, e vão rolar os seus dados, e no final a gente vai fazer um resumo do que aconteceu. O mestre não rola dados, e sim ele vai aplicar o que aconteceu na ação através das rolagens de vocês. Nesse jogo, nós jogamos unicamente com D6, sendo que 1, 2 ou 3 é uma falha, 4 ou 5 é um sucesso parcial, ou seja, você consegue fazer o que queria, mas alguma coisa vai acontecer de errado, e 6 é um sucesso completo. Se você tiver na sua pool de dados, né, na sua torre de dados, mais do que um dado, 2, e você tirar 2, 6, é um sucesso crítico. E alguma dúvida na questão das rolagens de dados, pessoal? Se eu não tiver nada por exemplo, curar, eu não tenho nada. Eu consigo tentar do mesmo jeito, não? Sim, mas você rola 2 dados e você vai pegar o menor. É como se fosse com desvantagem. Tá. Certo. Além disso, pessoal, todos vocês podem até anotar nas fichas de vocês possuem uma barra de pontos de estresse. O Nicolas é mais familiarizado com isso, onde vocês podem usar esses pontos de estresse para conseguirem alguns benefícios nas suas rolagens. Eu não vou acabar usando muito a questão de rolagens desesperadas ou... Opa, Mestre, só um minutinho que chegou aqui uma raid do Jal Rocha. Isso aí, muito obrigado, Jal. Jaú? Perdão, achei que era Jal. Jal, eu não sei. Olha aí o Zene, tudo bom, Zene? Tudo bem? Eu tava olhando a live antes do Jaú, tava o COD, tava jogando Fortnite lá. Atento qualquer um dos dois, perfeito, melhor assim. Tudo ótimo, cara. Eu tava na live lá do baile, que apresentou a vaquinha que tá realizando, e lá a gente perguntou de RPG. Você não tem muita familiaridade com RPG, então, né? E já veio pegar ali um TPK gostoso hoje, né? Não, calma lá. Nem fala isso aqui. Agora não pouco, posso né? TPK, que coisa. Então é isso aí. Chega mais aí, gente. Ainda não. É isso aí. Argos, você tem que trazer ele pro RPG, cara. É o COD. Isso aí. Aham. Não, e o COD, que aqui uma coisa que eu preciso falar, que a gente se conheceu num evento, num churrasco que a gente fez. Não me levou, né? A passagem tava cara, né, cara? Desgraça. E aí, uma coisa que o COD falou lá, que o nome dele realmente é Argus, e eu achei incrível, cara. Eu até falei isso pra você lá. E eu achei incrível. Então, só joguei vampiro contra... O apelido é COD, mas tudo bem. Isso. A pessoa tem um nome muito
muito foda. É difícil dar um apelido, né? Aham. Porra, verdade. Nome foda. Nem precisava de apelido. E falando aqui, aproveitando a live aqui, para parabenizar o COD pela iniciativa e por tudo que ele Sim. fez na live do Zene, foi incrível. Eu não tive ainda Ó. o prazer de conversar com ele em live, mas parabéns, COD, tu foi Até aí, ó. Comando no chat, pessoal, pra vaquinha do Zene. lindo. Muito bom. Chega muito bom. lá, quem puder dar uma olhada, ajudar com, né, com o que puder. Tem até comando. Aqui a gente é preparado, Zé. Quem puder compartilhar também, tudo ótimo. Muito obrigado pra todo mundo que tá ali olhando. Isso aí. Não, que isso, mas o COD, a tua iniciativa foi incrível já, cara. Então é isso aí, um parabéns pra você e um parabéns pro Zene também, cara. Com certeza. Menino incrível. E se precisar fazer mais 1, 2, 10, 100 lives, a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos fazer. Então, Mas trazendo vocês de volta aqui, Mika, é com você, cara. só terminando aqui a explicação rápida, que nos jogos PBTA existem também as questões das rolagens, que são o estado, né? Tipo, você tá numa situação desesperada, uma situação isso, uma situação aquilo, e os efeitos. Eu vou fazer isso tudo meio que narrativo, e não vou. Porque a gente não tem ali a questão de um roll penny, um found para nos guiar. Aí vai ser meio que Tá. narrativo, os efeitos, eu vou fazer. Então, Ei, pera aí, gente. Tá, já voltamos aqui. Vamos de volta? Tamo de volta. Já cliquei pra voltar, pelo menos. Estamos de volta. Aí. Alô? Agora vocês nos ouvem bem, gente? Sim. Tudo certo. Já. Voltou. Não. Agora eu tô de Vamos olho lá, aqui Mika. nos quadros perdidos. Engraçado. Todas as lives que a gente fez até agora, nenhum quadro perdido. Mas dessa agora caiu. Quadro perdido Tem sempre também a pode primeira ser vez. por o computador travar, mas acredito que não seja o caso. Rapaz, se esse computador travar aqui, eu não sei o que eu faço. Mas pode acontecer por N motivos. Não digo o computador, né? Mas o próprio OBS, né? Uma atualização mal feita, né? Que às vezes Uhum. atualiza e fica uma bosta. Pois é, eu não atualizei ainda. Então tem essa. Tem esse bônus aí. Eu atualizei e deu 2 horas e atualizou de novo. Então nem deu tempo de usar, mas deve ter dado ruim. A Uhum. atualização. Então, Zene, muito obrigado por deixar o lurkzinho aqui pra gente, que é como a gente chama de quem tá com a live assim de lado. Muito obrigado, boa janta pra você. Come direito, hein? Já falaram lá na live que você não tá Bianca comendo chegou direito. aqui também. O COD já fez um hamburgão pra ti? Irei comer, muito bem, isso aí, cara. Gente, Também então só resumindo aqui. Vai lá. Não, eu ia falar Tá, boa tem noite que também cobrar pra Bia e pra Andy que chegarem no chat. Vamos lá. Bem-vindo, galera. Então, pontos de estresse. Vocês podem usar seus pontos de estresse para conseguir benefícios para vocês mesmos, como dados extras. Nesse caso, vocês irão gastar 2 pontos de estresse para se esforçarem. E vocês podem ajudar o amiguinho. Gastando 1 ponto de estresse, vocês oferecem um dado para o amiguinho. Sendo que apenas um dado pode ser ofertado por turno. Ou seja, digamos, se a Vivi ajudar o Tulcas, o Nicolas não poderá ajudar. Certo? Se vocês conseguirem sucessos críticos, vocês vão acumular o que nós chamamos de gambits, apostas. Que elas ficam disponíveis para o grupo todo e vocês podem, em algum momento, usar elas como dados extras. A cada crítico, vocês recebem uma gambit. E como é que acumula ponto de estresse, que eu não entendi? Gastando eles. Vocês podem usar eles para ajudar, para se esforçar e para abrir flashbacks. E é isso. Quantos pontos de estresse a gente tem? A gente Vocês tem começam- algum número? Vocês começam com 0 e o limite é 10. Se vocês chegarem a 10, vocês vão conseguir obter um trauma. Ok, legal. ok, entendi. Ok.
ah, flashbacks. Nos flashbacks vocês podem voltar à história e acrescentar elementos na narrativa. Dependendo do flashback, vocês vão ter o gasto de 0, 1 ou 2 pontos de estresse. Certo? Tá bom. E deixa aqui eu ver eu ia fazer uma pergunta pro mestre. A gente tem também as cartas pra puxar, mestre? Que era um recurso que a gente tinha em Blades in the Dark? Eu não montei as cartas, mas se vocês quiserem fazer acordos com o diabo, vocês vão negociar diretamente com o mestre. Bom, Olha, é o diabo em pessoas. é o Eu diabo em não irei pessoa. lavar as minhas mãos que nem o Du, eu vou fazer as propostas eu mesmo. Certo, uma Muito boa. bem. Tudo bem. Ou seja, a qualquer momento, se vocês se sentirem que precisam de um dado extra, que a situação exige algo específico, vocês podem Uhum. entrar em contato com o diabinho e ele vai fazer a proposta para vocês. Olha, eu acho legal, mas tu devia colocar uma luzinha vermelha debaixo da tua cara, assim, quando É. tu for fazer. E esse é bom. Peraí, um Aí segundo. My ficava- name is Mika, please take my hand. É, Take my hand. E também aí, pessoal que tá no chat, se tiver alguma dúvida sobre o sistema, sobre até a história mesmo, manda aí que o mestre responde. isso. O mestre quase não tá trabalhando mesmo. Ele faz isso facinho. Então, gente, vamos lá? Vamos lá. Vambora. Vocês acabaram de serem surpreendidos por aquela criatura que emergiu do solo, quebrando o assoalho e engolindo numa bocada só o ex-xerife, o Tom. E a criatura, ela tá ali, tipo, como se ela estivesse numa posição para tentar engolir de uma forma mais fácil a criatura, e ela ficou razoavelmente suscetível a vocês. O que vocês fazem? Então, eu vou primeiro puxar a pistola, ficar em prontidão, mas tomar uma certa distância também, né, que eu não sou bobo. Você não vai atirar. Não, eu vou ficar só pronto ali, em prontidão. Só lembrando assim, gente, as ações, o combate em si, independente das ações que vocês tomarem, eles são decididos através das rolagens de dados. Uhum. Beleza. Então, tipo assim, Olha. eu tenho um computador aqui no meu computador e, tipo, independente se você atirou ou se você tentou, sei lá, tentar decifrar o que tá acontecendo, os resultados em si vão acarretar nesse contador. Então, Beleza. só Certo. explicando. Portanto, o que você tá me falando é esse bicho vai atrás da gente sem misericórdia. É isso que o mestre tá contando pra gente. Não sei se não Não, disse olha, combate, é a olha. situação, o embate. Olha, o Giba, ele tá em choque e ele tá olhando, ele olha pra aquele monstro indo para cima, só que imediatamente o que ele olha a seguir é pra mulher que saiu sem as duas pernas. E ele não sabe o que ele tá mais chocado. E aí ele tá dando assim, ele dá uma corrida em direção à mulher, ele para outra vez em choque, e depois ele estende os dois braços dele, assim, tremendo muito, e pegando os braços dela e tentando puxar ela pra dentro de onde ela saiu. Bom, nesse sentido ali, tu quer tipo ajudar ela, né? Eu quero ajudar ela. Mas no Só sentido metade dela, né? assim, uma coisa que eu esqueci de explicar. Quando vocês forem tomar as ações, vocês descrevam as ações e digam qual ação da ficha vocês vão fazer. Uhum. Sempre relacionem com as ações da ficha. Entendeu? Uhum. Perfeito. Fica mais fácil da gente gerir o roleplay aqui. Eu posso considerar o que eu tô fazendo manejar? Pode, é aí que eu digo, descrevam e façam. Tá, cara, então o que eu tô fazendo ali é. Eu tô tremendo assim e vou segurar ela e vou tentar com cuidado, sem machucar ela, carregar ela pra colocar ela dentro da casa que ela saiu. Tentando ajudar ela e mais quem tiver ferido ali, né? E enquanto isso eu também vou gritar. Eu sei que o Ganjo
Na verdade, quem que é o curandeiro aí? É o Gandio. Curandeiro É o não, Gandio, é é o o Gandio. Gandio, né? Então eu olho pra ele e falo desse jeito assim: Ganjo, ajuda aqui, me ajuda aqui! E vou pegando ela assim, meio muito em desespero e vou levando. Hum. Beleza, Então, role os seus dados. o... Só um segundo. Não, faz roleplay enquanto tu Lucas rola os dados. Podem. Ok, ok. Eu vejo a pessoa entrando e o Giba me chama e eu vou procurar o resto da mulher, né? Vou tentar me encaminhar para a porta e vou ver o que aconteceu, se a gente tem uma fuga possível. Estou completamente apavorado. Completamente apavorado. Talvez o Giba não perceba, porque ele tá muito focado na mulher. Mas, Gandio, quando você sai do templo, o templo ele já tá todo tremendo. Possivelmente, mesmo que não tenha pegado as estruturas do templo com aquela mordida, o próprio balançar da madeira, quando ela foi quebrada, mexeu nas estruturas. Começa a tremer tudo. Vocês percebem que resíduos de telhas de barro começam a cair e você meio que botando a mão na cabeça, você sai para fora e você vê que existem criaturas menores, mas do mesmo formato, do mesmo estilo daquele verme que abocanhou o xerife. E você vê que, inclusive, a boca dele tá toda cheia de sangue. Eu tirei, Nossa só pra Senhora. falar, na minha rolagem eu tirei um 6. Perfeito. Sempre vale a maior quando vocês não tiverem desvantagem. Gente, eu vou pegar. Tô completamente bêbada. Eu vou olhar aquele bicho, a única coisa que eu consigo pensar é: eu tenho que cremar o corpo. Eu pego na minha garrafinha e eu vou fazer um caminho de álcool até o bicho, jogar um pouquinho de álcool no bicho, eu vou acender um fósforo e vou Nossa. acender. Pronto, uma menos. Molotov nele. E qual ação você vai usar para fazer isso? Vou usar o meu sobreviver. Eu não sei se eu uso sintonizar, porque na verdade eu tô querendo cremar por questão religiosa. Ou se isso seria mais sobreviver, porque eu tô tentando, tipo, fazer fogo, sei lá. Isso seria manejar, mas eu vou te permitir usar o sobreviver. Porque é uma questão meio que instintiva mesmo. Tirei 5. Beleza, 5 é um sucesso parcial. Você acerta, você consegue realizar a sua ação, mas algo vai acontecer, né? Imagino. Beleza. Gente, eu vou pegar Nicolas, meus dados. vai lá. Nicolas, tu vai fazer alguma ação ou vai ficar só de prontidão? Tá, não, então. Eu tô vendo a Olin fazer isso, bêbada principalmente, e o quão afetado tá a estrutura do templo que a gente tá. É um templo de madeira, né, que você tinha dito. Você pode fazer um teste de estudar para descobrir isso. Eu prefiro fazer um teste de sobrevivência pra eu tentar bater com o meu ombro e quebrar saindo de lá, porque eu já vi que a Olin vai fazer merda. Então, rola os seus Eu dados. sou tipo feiticeiros lançando Fireball. Isso, num lugar fechado de madeira. Eu tirei um 5. E pelo que eu entendi, o tamanho do bicho, você tá jogando um fósforo nele. É isso que eu tô visualizando na minha cabeça. Uhum. Com um Ah, não, pouco peraí. de álcool. Mas Ó. a intenção dela não é atingir o bicho, é cremar o corpo. Mestre, aqui uma dúvida. Eu tenho 2 pontos em sobrevivência. Então eu rolo 3 dados ou 2? 2. São 2, tá. 2. Porque aí o que eu não tenho ponto. O que eu não tenho ponto nenhum, eu rolo o quê? É 2 e pega o menor. Ah, tá. Não, mas se eu for rolar, por exemplo, curar, eu não tenho ponto. Se eu for rolar dado pra curar, como é que eu faço? Tu rola 2 dados e escolhe o menor. Ah, tá bom. Tem que Beleza. rolar com desvantagem. Um dado, rola um dado, 2 dados, 2. E Tá. mais pra frente vocês vão poder ter 3. Por enquanto, no início é só 2 por perícia. Não, beleza. Giba, Gandio, tu saiu lá fora, tu viu aquela... Tu tentou encontrar a outra parte da mulher e tu viu aquele corpo. Você vai fazer uma ação relacionada ao jogo?
Pra gente fechar esse Vou round? voltar correndo para dentro e vou gritar: fudeu de vez, fudeu geral. Eu achava que vocês eram selvagens, agora eu descobri quem é selvagem de verdade, gente. E vou correr pro meu brother lá. Vou correr até o Oliver para poder me proteger de alguma forma. Escondido atrás dele, inclusive. Beleza, gente, O você... Giba só vê ele saindo correndo, ele tá com metade de uma mulher no braço, ele entra lá dentro, ele olha pro lado e vê o Ganjo saindo correndo. Não! Volta aqui! A gente tem que ajudar ela! Gente, enquanto isso, eu ainda fazendo rastro de álcool, eu olho pra mulher e falo: a gente aproveita e já crema essa daqui também. Já vou jogando álcool nela também. Eu tô longe de você. Eu tô entrando no Ele foi edifício, pra você tá lá com o fora. bicho. Ele foi pra fora. Ah, Beleza. tá. Falou então nada. O Giba, ele pega Não, e eu sai me viro. arrastando a mulher e é uma coisa horrenda. Sai um trilho de sangue, assim, as pernas, assim, arrancadas na altura da coxa, assim. Ela, em algum momento, ela chega até a desmaiar de dor. Talvez o Giba até se sinta um pouco mais confortável Uhum. com isso. Era uma coisa muito agoniante. Uhum. Quando ele Eu tá quero... saindo pra fora, ele vê o Gandhi correndo, gritando: a outra parte, a outra parte. E quando ele chega lá fora, ele olha, ele quase fica num estado catatônico por alguns segundos. Então ele volta correndo e ele meio que até chega a pular por cima daquela mulher, horrorizado. O Giba olha pro Gandhi, ele tá tipo o olho esbugalhado. E Giba, quando você vê de onde ele veio, você vê que tem uma daquelas criaturas em tamanho menor, muito parecida com a que tinha lá dentro do templo. Uhum. Lá dentro, Uhum. quando Quando o Ganjo tá voltando. Deixa eu só o, terminar a ação. Deixa eu resumir toda a ação. Aí vocês têm outras ações. talvez. O Ganjo entra e, nesse momento, o Oliver, os dois meio que se cruzam assim, um entrando e um saindo. E Ganjo, quando você vê, tá a Olin, ela tá com tipo um fósforo na mão e a criatura tá toda encharcada de whisky. Ela joga o fósforo na criatura e a combustão, tipo, é um calor que ele, tipo, como se desse uma onda de calor assim. Vocês não sabem o porquê, porque o whisky não deveria ter uma propriedade tão calorífera assim, né, de combustão. Mas dá uma onda, talvez a quantidade do whisky, ou talvez a criatura em si. Mas cria Ou uma onda religião. muito forte, só que essa onda, esse fogo, ele sobe demais e afeta as estruturas do templo. As suas ações, por favor. Eu vou Eu virar falo, pro. não precisam agradecer, gente. Esse bicho aqui já foi, agora a gente só tem tratado o resto lá fora. Gente, eu abri um contador aqui para o templo. Tá. Eu viro pro meu querido, pro Giba e falo assim: Giba, se você quer ajudá-la, reze pela alma dela, faça os funerais, porque ela já era, cara. E Quando ele... E viro Eu quero usar um ponto de estresse quando ele fala isso. Quero abrir um flashback aqui. Beleza. Descreva o flashback e daí depois eu vejo qual o preço dele. Ele tá... Então eu vejo um cara... eu tô num acampamento indígena e assim, o meu lado... E eu olho pro lado e tá todo mundo morrendo, levando tiro. Fogo dentro... Fogo na oca. E eu assim... E eu olho assim na frente e essa é a parte que é muito estranha, porque eu tô vendo um índio pintado com a boca toda vermelha aqui embaixo, com uma oca. Ele tá com mantos coloridos em cima e ele tá morto na minha frente. E eu tô em choque olhando, e aí aparece um cara branco olhando pra mim e fala: cara, ele já era. E repete exatamente as palavras que o Ganjo falou pra mim. E aí, nisso, eu me recupero e eu reajo e saio lá pra fora. E eu queria usar, então, esse flashback como uma forma de eu finalmente reagir e sair desse estado de paralisia.
Não tem custo. Você não teve fins mecânicos, então ele é só um flashback narrativo. Não precisa acrescentar nenhum ponto de estresse. Tá. E agora eu vou correr pra lá e eu vou ver que as estruturas estão quebrando, né? Do templo. É, O, tu o Bi- percebe que ele já tava meio que, tipo, tremendo e começando a cair as telhas de barro. E agora, nas estruturas que seguram as telhas, o fogo que foi colocado na criatura, ele chega na estrutura e, como é um lugar muito seco, a madeira em si também ela é muito seca e muito fácil de pegar fogo. E ela começa a se alastrar pelo teto, assim. E também Tá. tem alguns pontos, tem algumas folhas, tipo de palmeira, mas não exatamente isso, né? Que servem como cortinas. Elas aos pouquinhos vão começando a pegar fogo. A fumaça Eu tá vou, insuportável lá dentro. eu vou Gente, a Olin tentar. começa a reparar que talvez tenha sido uma má ideia e ela começa a tentar sair dali rapidinho. Não, Deixa eu eu só terminar vou. então a ação, porque eu não quero Uhum. só correr pra fora, eu quero fazer uma coisa, peraí. Eu vou tentar então pegar. E agora é a parte estranha, né? O índio, eu tiro uma arma, uma. Portanto, uma pistola debaixo dos meus mantos. E eu quero tentar disparar em cima da criatura para fazer uma derrocada localizada, né? A minha arma também não tem grande calibre, então eu vou tentar derrubar um pouco das estruturas em cima do verme gigante. E tu pode fazer a rolagem. Tá. Eu posso com. É manejar para mim, não é? Não, isso é brigar ou atirar. Atirar. Ah, tem atirar? Peraí. É brigar ou Tem, atirar. é É a brigar. mesma coisa. Eu tenho brigar aqui então. É a mesma coisa. Tá. Caralho! Tirei um 6. Yes! Tá com muita sorte. Pô. Vamos, Giba! O índio atirador. Tá. Depois eu descrevo tudo junto. Próxima ação. Quem pode ser a Vivi É. que tava falando? Não, a minha ação, É a minha isso, eu última. só começo a tentar sair. A minha última ação, eu já tava tentando forçar minha saída, tentando quebrar as paredes desse templo. Forçando com o meu ombro, assim, correndo e batendo pra tentar quebrar. Que foi um sucesso parcial. Eu consegui quebrar? Sim. Tá, Conseguiu mesmo. então vou fazer isso e ir lá pra fora. E também, talvez o pessoal lá dentro esteja muito atônito ainda com tudo que tá acontecendo, eu vou sinalizar pra eles que tá quebrado. Falar, pessoal, por aqui! Tu Cara, eu percebe, depois de. É isso, Oliver, depois de tu atirar, vou percebe correr. que o pessoal lá fora, tinha muita gente lá fora também, né? Que tava ali pra acompanhar o funeral. Cara, tu vê uma daquelas criaturas se aproximando do templo e tu olha no horizonte várias pessoas correndo, gritando. E no momento tu presta atenção em uma mulher específica, né? Sei lá, a senhorinha que faz pão. E quando ela tá correndo, ela cai. E tu vê a criatura abocanhando, uma outra criatura abocanhando a perna dela. Não existe só a grande, não existe só mais uma. Eu só queria saber, eu queria que a Vivi falasse em voz alta qual foi a rolagem dela. Opa! Então, eu tirei um 1. O mestre não deixou eu voltar a rolar por a Blythe ter caído, né? Então, O Mas podcast olha que continua. coisa foi boa. uma falha crítica. Então, Não eu existe não. falha crítica, fiquem tranquilos. Eu não Ok, sei você e o ok. mestre, mas eu tenho certeza que eu e todo mundo que tá assistindo não lembra por que você rolou o dado. Ela Ah, fez uma ok. oração. Nossa. Eu quando saí lá fora e vi um monte de bichinho pequeno saindo, comendo outras pessoas, eu rezei pro meu Deus, o Deus dos 400 coelhos da embriaguez, e perguntei por que é que ele estava fazendo isso conosco. Porque, de que maneira eu desiludi. E tirei um no dado. Eu acho que você Querem recebeu uma ficar maldição. felizes com uma situação? No meu contador, quando vocês falhem, vocês avançam o contador igual. Ai, que bom. Inclusive a falha. O contador, a falha adianta um ponto no contador, o sucesso parcial 2, o sucesso concreto 3 e um crítico 5.
Uhum. E se tirar 666, que no momento não tem como, porque vocês têm, se vocês se ajudarem, usarem ponto de estresse e tal, aí sobe 6. E vocês acumulam Mas o uma que é Gank esse ainda. contador? É o tempo que vocês vão fazendo ações e ele vai preenchendo as ações. Ele, É um contador ele de tempo, só que com basicamente, ações. ele Ah, basicamente ok. colocou uma ampulheta até o teto cair na nossa cabeça. Ah, só Isso. que em Ok, vez de entendi. tempo, eu acumulo. Só que é uma ampulheta ao contrário, na verdade. É o acúmulo Né? de ações. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai se livrar dessa situação. Entendeu? Quanto mais sucesso vocês tiverem, mais rápido vocês resolvem a coisa e menos dano vocês vão tomar. E quanto Uhum. mais Entendi. falhas, mais demora e mais dano vocês ficam suscetíveis. Lembrando o mestre que eu tirei um crítico Não, atirando pro crítico teto, são hein? 2 6. Eita. Eita. É, foi um Semi-crítico. sucesso concreto. Isso. Não. E Quem mais, quando faltou você tira realizar suas 6, a ações? gente tirou. Quando a Olin tirou um, aí ela tirou um. É isso aí. Só pra deixar claro aqui. Deus, o que é que eu fiz? E o teto cai só na cabeça dela. Agora até me perdi. Faltou alguém fazer ação nessa segunda rodada aí? Acho que o André não fez. Eu tô na sola do Oliver. Onde ele vai, eu tô atrás. Eu sou a sombra dele. Bom, vocês dois É. saíram do templo e vocês viram que mais do que uma daquelas criaturas apareceu ali. E tem mais pessoas que estão machucadas ali agora. Algumas tá com um pé mordido, outras caíram e bateram a cabeça. Tem bastante pessoas. E tu percebe que atrás, e você dá uma olhadinha pra trás, o teto do templo já dá pra ver as chamas pegando assim. E tu sabe que tem pessoas ali lá dentro ainda. Tá. Eu queria. Então, senhor Oliver, o que faremos? O que faremos? Vamos embora daqui. Se esse fim de mundo já tá acabando, pra capital não adianta ir mais. Não, Ganjo, eu acho que você entendeu a situação aqui. Parece que tá na hora de se tornar um selvagem. E eu vou apontar pra uma pá que tem ali perto que tenha perto do templo. Pra ele ter algum meio de defesa. Vou catar essa paz, mano, Eu e olho- na pasada. Eu olho pra eles, mas então e eu? Eu também quero alguma coisa. Ô, Menininha, você tem molotov? Charmander, Eu tá na gastei hora meu de você último cuspir fogo, fogo aí, botando entendeu? fogo no- Não tem Exato. jeito. Botando fogo no templo. Vamos lá, vamos Nica, lá. Oi. ia perguntar como é que tá tudo desabando ao mesmo tempo que a gente ouve o pessoal gritando lá atrás, é isso aí? É que assim, eu tava esperando todo mundo fazer essas ações pra resumir numa ação só. Eu vou descrever agora. Entendi. Aí depois. Então, quando a Oli ela sai correndo, depois de ver que a ação de botar fogo na criatura não foi bem sucedida, a criatura pegou fogo, ok. Mas o fogo se expandiu muito rápido através do tempo e começou a criar realmente um incêndio ali naquele templo. Ela sai correndo e quando ela chega para fora, ela eleva os braços aos céus e clama pelo seu deus coelho. Só que ela talvez esteja embriagada demais ou de menos, segundo a sua própria crença. E nesse momento, olhem, quando você fecha os olhos, você sente um leve tremor vindo debaixo de você. É muito rápido, não dá tempo de você reagir. E uma das criaturas surge do chão e ela morde a sua perna. Aqui eu vou apresentar uma nova mecânica que ainda tem, que essa mecânica se chama resistir a uma ação. Quando vocês estão por sofrer um dano ou vocês falham, vocês podem vocês podem resistir a essa ação ao custo de estresse. Por exemplo, a ação que você usou foi o sintonizar, né? Uhum. Em cima de cada ação, existe o conjunto, né? Que eu não vou saber dizer agora. Alguém pode me ajudar? Tipo,
tem valentia, pipipi, popopó. Qual que é o de cima do sintonizar? É manejar, esgueirar, Convicção. brigar. Em valentia tem esperteza, Valente. caçar, Tá, estudar e valente. Não, curar. mas em cima qual? o de sintonizar é convicção. Tá, beleza. Quando vocês vão resistir, a sua ação que você usou foi o atune, o sintonizar. Então, sua resistência vai ser o convicção. É convicção? O meu convicção eu tenho 4, que eu tenho um Ex- sintonizar, um socializar e 2 em convencer. Perfeito. Então, o seu resistir vai usar o convicção. Você vai rolar 4 dados e o maior Aê. deles você vai escolher. E você vai ter 6 pontos de estresse menos o que você tirou no dado, no maior dado. 6. 6, então Eu beleza. tirei 6, 6. Vocês entenderam como é que funciona a mecânica? Se vocês usar, por exemplo, brigar e vocês falharem, vocês podem resistir usando valentia. Somam todos os pontos que você tem, rola o número de dados. Vocês ganham 6 pontos de estresse menos o maior dado. Ou seja, Certo. Eu não ganhei Então, nenhum mas- ponto de estresse, então. isso. E você não Isso. sofreu dano. A sorte protege os bêbados mesmo, né? Exato. Então- Eu grito chutando o bicho. Por que, Deus? Por quê? E nesse momento, o Gândio e o Oliver, que estavam ali fora, o Gândio, ele pega a pá e ele olha pra trás e ele vê a Olin, ela naqueles gritos, e você percebe que mais uma criatura surgiu. Oliver, tu também viu isso e mais dessas criaturas estão surgindo. Mas enquanto isso, lá dentro do templo, o Giba, ele deu um tiro nas estruturas que seguram o telhado. E talvez você não sabe como. Você talvez tenha pegado essa arma por apenas um simples acaso, né? E você dispara. Mas o tiro foi muito preciso. Estranhamente preciso. Para um índio. Você consegue disparar no lugar perfeito onde a estrutura cai exatamente em cima da criatura. Ela dá um guincho muito forte e você percebe que ela para, ela cai assim. Mas tu percebe que você ainda tá sobre um forte perigo do que tá acontecendo ali com a questão do tempo. Se você não sair logo daí, ele vai desabar em cima de você. E Sebo nas a rodada canelas. de ações. Sebo nas canelas. Eu vou correr pela minha vida e eu vou tentar salvar alguém pelo caminho. Portanto, a mulher que tá sem pernas desmaiadas, eu imagino que ela já esteja perdida. Mas eu vou tentar pegar alguém. Se tiver alguma criança que é menor, fácil de correr com a mão, eu pego e saio correndo. Beleza. Role a sua ação. Gente, se vocês não rolarem ações, os relógios não andam. Tá. É importante. Eu mesmo Até com falhas, vocês... Mesmo ouvindo que a Olin tá em maus lençóis ali pra trás, eu vou utilizar a sobrevivência pra analisar o caminho que temos ali à frente, porque a gente tem que sair daqui. Eu acredito que, porque isso é algo que eu deduzi, né? O lugar onde tem o maior deles, seria o principal, iria acabar atraindo mais os menores. Então eu quero sair dali. Achar o caminho mais seguro pra me distanciar do templo. Faça um teste de survival, de sobrevivência. Sim, eu falo pro Oliver pra gente correr pra onde eu moro, porque é onde a gente vai ter equipamento de medicina, se caso for preciso. E vou pra cima do que tentou morder a Olin, porque ela tem bebida. E é importante preservar quem carrega o álcool. Tá, eu vou. Eu tirei 6, então. Beleza. Foi um sucesso. André, pode rolar o seu brigar, né? Porque essa ação requer um teste de brigar. Eu tenho 0 em brigar, então eu vou rolar 2 dados e é o menor, né? Ou tu pode gastar 2 pontos de estresse e tu pode acrescentar um dado. Aí tu teria 1 e o que saiu.
E se Mas você não Então, seria eu necessário tenho um ponto em manejo e eu tô com uma pá na mão, né? Supostamente, manejo e cola, né? Bom, Ou não? daí tu teria que só. Se for pra causar dano na criatura, seria Uhum. brigar. Talvez você usar a pá pra fazer uma ação que atrapalharia a criatura e não infligir dano direto, tu poderia usar o manejar. Entendi. Criatividade. Mas Eu aceito qualquer coisa se for bem explicada. a minha intenção é legítima defesa de terceiros. Eu só quero tirar ela dali pra gente poder conseguir vazar daquela parada. Tá, Beleza. então, Não ó. assim, eu não tô entrando em conflito direto. É porque eu tô Aqui um off-game, então, você pode tentar só usar a pá. Quando o bicho vier, você pode usar a pá pra travar a boca dele. É, Sim, exato, isso. exato. Essa é a Eu ideia. aceitaria o manejar nisso. Criativo. Quanto mais Ok, criativos vocês forem, eu tô aceitando. sim. Eu posso rolar um dado, mano. Confia em mim, eu Pode. sou honesto. Pode Ó, não pode. parecer, mas Se vier 2, 6, eu vou vamos desconfiar, lá. capaz. Não, eu tirei 5, Aí, 5. ó. Tá 5. bom. Sucesso parcial. Beleza. Depois eu escrevo tudo junto. Ah, acho que falta ainda o Tulcas e a Vivi pra fazer as ações desse Não, turno, né? o Tucas foi o primeiro. Ah, ele correu É. e ajudou. Beleza. Falta a Vivi. Eu Isso. corri. Não, eu tô tentando. Eu posso usar também o esgueirar pra tentar fugir, para tentar escapar da criatura? Eu já Não peça escapei, se né, pode. Me tecnicamente. diga como. Tá, não, ela tentou me pegar, ela não me infligiu dano. Eu fiquei meio que tentando tirar a perna dela e eu vou, sei lá, tentar escapar assim. Vou usar o esgueirar Role os pra dados. escapar dela. 2. Ela tem que ter uma vantagenzinha aí, né? Porque eu tô ali papá ajudando ela. Mas o Esgueirai não. Fiquem tranquilos, que isso foi o suficiente pra fechar os contadores. Tá bom. Nessa. Nesse momento, vocês percebem que quando vocês olham pra trás, o Giba sai correndo e ele tem uma arma na mão após escutar um disparo, um estridente disparo vindo lá de dentro, um barulho de escombros caindo, um guincho muito forte, e ele sai correndo, os olhos esbugalhados, e tipo, ele caminha uns 3, 4 metros à frente de vocês, fazendo sinal para acompanharem ele. Ele vê ali uma criança ali que, tipo, ela tá meio que cercada por duas daquelas criaturas horrendas. Ele consegue puxar e ele vai para um lado. Vocês percebem que o Oliver, ele toma a frente, ele sobe, sei lá, em cima de uma carroça, olha por cima assim, e Oliver, você vê que mais a uns 20 metros dali tem umas rochas. E como essas criaturas elas se movem através da terra, seria um lugar bem protegido. E você guia todo mundo à frente. A Olin, ela conseguiu por um detalhe escapar de ser abocanhada por uma das criaturas. Ela desvia para um lado, desvia para o outro. Quando ela vai ser atacada por uma criatura que vem pelo flanco, o Gandio, ele consegue intervir, botando a pá na frente, a criatura bate contra a pá, e a Olin puxa ele pelo braço e eles vão pulando de pedrinhas em pedrinhas menores até que vocês conseguem chegar até a rocha. O chão virou lava. Lá de cima, vocês observam, a rocha é grande mesmo, ela tem tipo uma área de, sei lá, é uma rocha de 10 por 10, é grandinha. Aquelas rochas do deserto mesmo. Bastante irregular, vocês têm que ficar pendurado, mas vocês conseguem salvar algumas pessoas ainda que não se refugiarem em outros lugares. E vocês ficam ali sendo cercados por alguns minutos. E até que vocês percebem que todo o tempo cai. Ele desaba com um incêndio. E alguns segundos depois, as criaturas começam a se recolher. Vão para o fundo da terra. E depois de algum tempo, vocês ainda ficam com receio. Vocês percebem que talvez seja seguro sair ali de cima da pedra e ver tudo que aconteceu com a vila ali. Iba tá tremendo assim, Certo. ele tá tremendo, ele pega e vocês veem que a maquiagem dele tá por causa do suor, Escorrendo. ele também já é um homem
de meia idade, então ele tá suando assim, e ele tá pegando, e conforme ele corria, ouvia aqueles barulhinhos ridículos das maquiagens da bugiganga dele, fazendo barulho metálico assim, e ele tá tirando, e ele carrega esse peso, e agora ele tá na pedra retocando a maquiagem. Certo. E Então, a partir do momento que eu subo na pedra, eu vou utilizar sobrevivência para tentar analisar o comportamento dos bichos. Eu quero ver se eles atacam o nada, se eles percebem vibração, qualquer coisa assim. Então, pode rolar o seu teste de sobrevivência. Lembrando que quando vocês não tiverem, a palavra correta não é combate, né? A gente chama como golpe para outros sistemas, mas aqui em ação de embate, vamos chamar aqui, vocês vão usar os resultados para os relógios. Quando vocês não Certo. estiverem em combate, os testes de vocês, se forem bem sucedidos, eles vão agregar pontos que vão se tornar dados para, se vocês forem adentrar em outra ação, vocês vão, dependendo da rolagem, vocês vão ter algumas vantagens ou não, que a gente chama de rolagem de abertura. Então, quanto mais investigação, mais ações vocês tomarem, mais a chance de vocês conseguirem informações para melhorar a chance da rolagem da abertura de vocês. Certo. Eu tirei 6. Então eu queria Beleza. saber. Eu quero. Observando as criaturas e elas surgindo do chão, eu quero tentar identificar algum padrão de como que elas surgem, se é aleatório, de qualquer jeito. Cara, eu juro que eu não tô copiando The Last of Us, gente. Eu juro. Vocês ficam ali em cima da pedra, tem bastante gente. E tu fica ali observando a movimentação das criaturas, elas ficam o tempo todo ao redor das pedras. Algumas tentam vir em um pouco mais velocidade e saltar, só que no momento que elas, tipo, uma até consegue saltar em cima de uma pedra, assusta vocês, mas no momento que ela tá em cima da pedra, ela não consegue se movimentar mais. Ela precisa da terra para conseguir se movimentar. E tu faz alguns testes, em algum momento você até pede que as pessoas fiquem em silêncio, alguns grupos de um lado da pedra façam barulho e outras não, e tu atira, às vezes, uma pedra uma pedra menor, mal de uma distância, as criaturas correm até lá. Tu percebe que as criaturas, elas não enxergam, mas, ou tu pode pré-julgar que elas não enxergam, tu não tem essa Sim. certeza, mas que elas se orientam principalmente através da audição. Certo. Gente, eu não copiei porque isso é de um filme trash, então. Ah, não. Não, e assim, Duna? são criaturas Isso é subterrâneas. wormhole. Exato, eu ia falar isso agora. Né? O Gandhi tava pensando assim, e se isso aqui for Duna, eu não vou beber meu xixi, isso é coisa de selvagem. Não é Duna, eu não assisti Duna. Tá, então. Eu vou novamente orar, pegar o meu cantil. Eu vou dar 3 golão no meu cantil, falar: ó, grande Senzon Tá. Tototim. Quando ela começa a orar, eu falo, shh, cala a boca. Não, eu que ignoro. Por que está Eu vou dar um fazendo tapa isso? nela. Onde é que eu errei? Vou dar um tapa nela. Tá tudo anestesiado, vai. Eu Não, não não- interfiro em roleplay de vocês. Porque eu vou falar, eles se movimentam com base no som. Ó, e com isso eu vou pegar alguma pedra que seja ali e jogar longe pra provar pra eles que é por som, né? Mandar todo mundo ficar em silêncio e Eu arremessar. falo, só um Pedra. minutinho, eu já tô terminando a oração. Mas por quê? O que é que eu tenho Eu que fazer eu agora? boto a mão e seguro a boca dela e tapo assim. E digo: é castigo para homem branco. Natureza quer acabar. Homem branco não pertence aqui. Nós erramos. Eu errei em estar aqui. Estranhamente, e até é estranho, mas olhem, quando ele, tipo, você tava com a cabeça levantada para os céus, e quando ele segura a tua boca, tu instintivamente olha no horizonte, e algumas centenas de metros, você vê um grupo se movimentando. Um grupo muito conhecido seu. Os seguidores
do seu grupo, todos trajando máscaras de coelho, estão indo em direção a uma das cavernas onde vocês fazem os seus encontros recorrentes. Ok. Todo mundo indo de pulinho, assim, ó. Em Com o fila. pomponzinho na bunda, assim. Exato. Mas lá no fundo, onde eles estão indo, não tem nenhum dos bichos perto dele, né? Perto Não, isso aí deles. quando já acabou. Quando eles já foram embora. Ah, ok. Essa cena depois. Então eu falo. Uma pergunta. Eu, na confusão que tava tendo lá no meio, perto do templo, eu vi alguns dos meus seguidores lá também sendo atacados e morrendo e coisa assim. Sim, tu ficou muito na questão ali ficou muito envolvida com a questão do fogo. E tu perdeu algum tempo, que seria um tempo suficiente para as pessoas fugirem, se refugiarem, ou então tu não viu, mas tu sabia que tinha algum dos seguidores não, a palavra não é correta, não é seita, mas assim, do seu grupo, que estavam ali, tu até cumprimentou alguns deles antes do funeral, descobriu que existia uma pessoa que você, que é a líder desse grupo, não passou por você a entrada dessa pessoa e você não viu essas pessoas entrando em combate direto, mas você sabia que tinha algumas delas ali sim, antes do ataque. Ok. Então eu falo pra eles, gente, se vocês Tá com a mão na quiserem vir boca. comigo. Eu tava. Aí eu tô falando. Uhum. Eu dou uns tapinhas assim na mão do tipo, já não tem nada aqui. Então, mas ao ela fazer isso, que eu vejo que ela ainda quer se mexer, eu vou colocar o dedo na Eu frente da abro assim, só os boca, dedinhos assim. assim, Eu na frente da abro, assim, boca, o dedinho pra ela. e eu vou Ok, atirar. só uma pergunta. Eu pode falar. Eu acho que a live lá tá parada, porque pelo menos no meu computador tá tudo travado faz um Não, tempo. não, não. Não. Ali É é a só sua aqui, live ó. mesmo. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Ok. É porque Tem ele que começou acertar o outra quê? vez, Ivi. Essa live que você tá ainda é outra. Não, a minha também começou outra vez. Mas Não, foi mas só o meu computador que travou, então. Dessa vez não dropou nenhum frame aqui. Nenhum quadro. Ok. Aí. Então, eu quero identificar próximo ali algum, sabe daqueles, tipo daqueles barris que as pessoas colocam leite, que são metálicos? Uhum. Eu quero atirar num deles. Então eu vou identificar num... acredito que o lugar ainda não é... Nós não estamos afastados da cidade, então não deve ser difícil encontrar algum desses pra fora. Tem vários. A cidade em si, o pessoal tem nos seus quintais, tem vacas, tem criação de galinhas para ovos. Tipo, é uma cidade bem pequena, um vilarejo bem pequeno, bastante rural, assim. Tá. Só não tem plantações, assim, na vila, dentro da vila. Mas Uhum. ao redor, sim. Tá, então eu Não vou... precisa nem fazer teste, pode só. Você Aham, dispara. eu vou atirar, então. Boa, assim. Isso, eu vou tirar um desses barris, porque a minha ideia é que se com isso nada acontecer, é porque a gente tá tranquilo. Porque como ele é de metal, que vai ressoar bastante, e ele tá em contato com a terra, não tem jeito melhor de saber se tá livre pra gente ali. Então, você dispara e tu dá ecoa o barulho, dá um barulho, um estampido alto, né? Da bala se chocando contra e perfurando o balde também. Começa até a vazar um pouquinho de leite, assim. Tipo... E de repente vocês vêm do que seria a prefeitura, né? Um grupo sai também, um grupo que estava refugiado, principalmente um homem gordinho, com a boca inchada, assim. Acho que estamos seguros. E você percebe que tinha um grupo lá refugiado também. Tá, então, ao notar que não tem mais movimentação, eu, de nada, desço da pedra. Eu falo, então, gente, se vocês Eu seguro quiserem assim ele acompanhar. eu seguro assim ele pela cá. E eu, xerife, já é seguro descer? Sim, eu acredito que agora nós não vamos ter mais problemas
por enquanto. O Gandio fala assim: manda um dos selvagens irem. O senhor é o único sensato no meio dessa loucura aqui. A gente não pode perder, senão Xerife vamos. é homem branco. É a razão pela qual estamos sendo castigados. Eu nunca pedi por essa posição, mas já que eu estou nela, eu preciso fazer meu trabalho e liderar vocês. Venham, pode descer. Índio, eu pensei que a razão de estar acontecendo era você estar aqui. Não foi isso que você tinha dito? Eu Treta. cometi um erro. Nunca devia ter vindo para este lugar. Não, mas fica tranquilo. Todo mundo cometeu erro aqui. Certeza que isso aqui foi obra de Saint Zon. Ele tentou castigar-nos por não termos completado os ritos da maneira que deviam ser feitos. Que sabe. Lá porque está acostumada com o chão tremendo, não significa que isto seja normal. Certo. Homens, vocês preferem o prefeito, ele vai recrutando alguns dos trabalhadores. Peguem e tirem os destroços do templo. Vamos tentar recuperar o corpo do xerife e ele bota a mão assim parece que sim, gancho, parece que tá doendo o dente dele, ou o buraco que tu extraiu o dente. E vamos tentar entender que criatura é aquela. E vocês percebem que uns 10 homens, eles já puxam água, tem um riacho a uns 30 metros ali, começa a puxar baldes de água para tentar apagar o resto do fogo que tem lá. Uhum. Eu vou tentar socorrer o máximo de pessoas que eu puder. E em O ordem de capacidade financeira. prefe- prefeito, o corpo de meu falecido pai pouco importa. Eu preciso, na verdade, descobrir se o primeiro ataque foi dentro da igreja. Ah, o senhor tinha saído há pouco tempo. Não sei se estava olhando. Você tem alguma noção disso? Se começou por aqui? Se aqui foi o ponto zero? Pois é, eu fui até a casa do padre, você mesmo requisitou. E quando eu tava voltando, já tinha uma mulher, ela tava sem as pernas na porta do templo, e então aquele grande estardalhaço. Certo. Por Então eu favor. vou investigar para tentar achar alguma pessoa que estivesse olhando para dentro do templo para me contar se houve um ataque antes ou se o primeiro foi o dentro do templo. Eu Conforme você falo tá pra ele. saindo, conforme você tá saindo para investigar, você vê que o Giba, ele tá dançando em volta de uma pequena fogueira ali. Ele tá e ele tá fazendo uma dança da chuva para que comece a chover e pare o fogo. Eu vou Ô, jogar aqui, posso xerife, jogar aqui um sintonizar? Isso, essa rolagem é um é, sintonizar. xerife não, Oliver, eu creio que como a mulher sem pernas apareceu antes da criatura, algum outro deve ter aparecido lá fora primeiro. Ah, mestre, foi antes ou depois? Ou ao mesmo tempo que ela apareceu? Vocês escutaram vocês sentiram o tremor. Segundos depois, a mulher aparece sem as pernas. E milésimos de segundos depois, a criatura surge da terra. Vocês não sabem dizer se as coisas estão conectadas ou não, mas foi o que Tá. aconteceu. Bom, Só Só uma queria questão ali: o Tulkas tirou um crítico, ou seja, vocês acumulam exatamente. uma Gambit. Começa a chover Não, instantaneamente. eu imediatamente quando começo, eu invoco, cai um trovão na hora e começa a chover imediatamente e eu saio com toda a confiança, assim, de queixo erguido. é o nosso cacique O cobra Gandio coral, então. já vai. É, Fundação Cacique. E Cobra nisso eu, Viva tipo. e fala assim. Fala, É, André.
Fala, Gui, Selvagem, parece que você sabe o que tá fazendo, não é? Por acaso você tem alguma pista disso daqui? Você pode. É, mestre, com o meu crítico eu consigo sintonizar e conseguir alguma pista para além do efeito da chuva, sobre a natureza, sobre essas criaturas? Vamos abrir um flashback. Vamos abrir um Mas o flashback aqui. flashback, quando a chuva cai, eu só olho pra cima e falo: pra mim você não responde tão rápido, né? Aproveita para beber água. Você precisa. Muito bom. Giba, você primeiro ora, né, aos antigos e pede que chova, e você nem mesmo você, no primeiro momento, acredita que isso vai acontecer. Não é Exato. instantâneo, não é rezou, choveu, né? Passam-se alguns Uhum. minutos, o pessoal tá ali tentando apagar, então começa a fechar o tempo, uma coisa bem rara aqui nessa região. Mais recorrente aqui do que mais para o centro do grande deserto, mas ainda é raro. E começa uma chuva. De início ela começa bem tímida, com alguns pingos, e então a chuva começa a ficar mais forte, ajudando a apagar, né, o resto das chamas do templo. Nesse meio tempo, o pessoal já conseguiu tirar um pouco dos escombros. Você chega lá, você vê o que sobrou daquela criatura totalmente queimada, um cheiro horrível de pele queimada, o couro derretido, bastante parte já necrosada. Você já com a sua maquiagem toda escorrida, assim. Nesse momento você nem se preocupa muito. Talvez essa chuva seja um sinal que você tem uma missão aqui. Você toca a sua palma da mão na criatura e você meio que entra em um transe. E você se vê em outro lugar totalmente diferente. Um silêncio sepulcral. É uma caverna. É uma caverna enorme. Ela possui algumas. Me ajudem, Salagmite e Salagtite. Qual que fica em cima? It, Eu sempre It é em esqueço. cima, Em cima é Meat Tite, é embaixo embaixo. é Mit. Stalactite, algumas Então é isso stalactites, aí. algumas stalactites em cima, e o primeiro é aquele silêncio sepulcral, então você consegue ouvir um som de gotejar. Primeiro um som de gota, depois outro. Quando você olha para cima, incrivelmente, por ser uma caverna, você consegue enxergar bem. Como se acima daquela caverna existissem alguns minerais, algumas pedras minerais que, na sua concepção, até valiosas, e como se o Sol não existisse terra entre o mundo exterior, né, e aquelas rochas. É como se o Sol batesse naquelas rochas e iluminasse a caverna. Um brilho meio esverdeado, assim. Eu vou seguindo o caminho e ouvindo as gotas. Eu passo pela pedra, eu ainda tento assim mexer ela para ver se ela tá solta e talvez levar alguma. Mas eu rapidamente desisto também. Eu vou seguir só o caminho e seguindo as gotas. Você caminha mais um pouco, vai percorrendo o caminho mais óbvio. É uma caverna ampla. E então você chega num corredor um pouco mais estreito, um pouco mais escuro, mas ao final dele você consegue ver uma iluminação leve, crepitante. Pode supor que seja uma tocha, fogueira. Você avança, você chega lá e você vê uma. Você não consegue decifrar direito, mas é um lugar um pouco maior, né? Não é que nem aquela caverna de antes, mas é um saguão com as paredes irregulares, né? Tipo, como se tivesse sido escavado ali. E nas paredes você vê algumas pinturas, algumas representações, como se fossem hieroglifos. Mas você você não consegue enxergar direito porque a oscilação da energia parece que vem uma brisa da direção oposta de onde tu veio.
que faz com que as chamas em tochas elas balancem e tu não consegue nem prestar atenção nos desenhos. Mas à frente você vê um altar. Esse altar, sim, parece que teve a mão dos humanos, porque é uma pedra mais regular mesmo. E em cima desse altar você vê um homem deitado, de costas, tipo, posição fetal, assim, deitado. Um homem branco. E quando você tá se aproximando, você escuta um som um pouco mais forte, um crepitar mais forte da tocha. Você olha pra tocha e você não vê uma tocha. Você vê uma caveira em chamas. E nesse momento você volta pra si. Não! Eu não queria! Eu volto em mim e. Barry! Depois eu olho em volta. E tem alguém perto de mim? O prefeito tá do teu tava lado, perguntando. o Ganjo pode estar também. Quem você quiser que esteja, mas tem os trabalhadores, alguns estão até olhando porque tu tá gritando assim. Então eu olho pra eles, eu me recomponho, vou tirando e retocando a maquiagem e digo: os espíritos falaram com Giba. Um lugar cavernoso, uma espécie de ritual e uma caveira flamejante. O que quer que estes símbolos signifiquem foi o que desencadeou isto tudo. É o porquê estamos sendo castigados. Quando eu termino de falar isso, vocês escutam uns barulhos vindo da... Tipo, as pessoas estavam mexendo, a criatura ela é grande. Ela, tipo, imagina assim o tamanho de largura assim de um elefante, assim. Só que não, tipo, a largura, né? A questão da seção transversal do corpo. E de um lado, o lado oposto onde você tá, a criatura ela meio que ela ficou em cinzas, né? E as pessoas estavam ali tentando tirar aquela criatura e estão escavando. E quando tu termina isso, senhor prefeito, você precisa ver isso. O prefeito vai correndo, possivelmente o xerife também escutou, se vocês quiserem se aproximar. Sim, Vocês se sim. aproximam e veja só, de onde a criatura veio se formou uma caverna. Uma caverna, uma passagem. O Giba, ele estende a coluna. O que quer que tenha causado isto não vai parar. Temos que convencer natureza a não castigar-nos mais. Temos que seguir este caminho. Eu dou a liberdade que vocês estejam ou não ali na cena. Vocês podem decidir. Uhum. Xerife, Tá, você que está encarregado desta cidade. Tá, eu quero entrar, mas é que eu tô procurando lembrei. Algum lampião que esteja perto ali para que eu possa iluminar o caminho. Isso. Eu olho pra ele. Providencie um lampião, providencie alguns lampiões, armas. O bochechudo, não vai ser preciso lampião. Tem luz natural na caverna. Os espíritos falaram comigo. Vocês olham pra dentro, é uma escuridão, é um breu total. Pode confiar. Senhor Oliver, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas parece que o selvagem sabe o que está falando. Ele fez chover. Já é alguma coisa. Sim, O Giba, sabe, ele expressa caminho. um sorrisinho agora. Ele normalmente tá sempre muito sério. E aí vocês veem que ele dá um... Depois volta outra vez. eu acredito no Sr. Giba, mas também há de concordar comigo que luz de mais melhor do que luz de menos, certo? Não enxergamos bem Gente, no escuro. qualquer coisa, eu tenho álcool e fósforos. Quando ela Você fala pare isso, com isto.
Quando ela fala isso, o meu olhar vai ser de. Se você tentar fazer algo, eu vou te prender. E aí, onde é que a gente parou? Onde é que caiu? A gente Vocês tava estavam indo em se organizando direção pra à entrar caverna. no buraco do verme. O xerife falou que já pegou mais um lampião, né? Luz nunca era demais e foi entrando. Isso. Vocês vão fazer mais algumas ações. Eu Eu não quero, sei se antes de saiu. ir, eu quero voltar a encher os meus cantis de álcool. Que deu umas bebidinhas, joguei um pouco fora. Então, Aí se tiver uma taverna pertinho aí da cidade, eu vou voltar a encher. Tá, Eu também queria Velho dar um Oeste, pulinho. Salum, por favor. Salum, velho. Que Salão, isso. salão. Não, e eu vou falar pra. Eu vou falar pra Olin que se você for ficar bêbada de novo, eu prefiro que não entre aqui. Não se preocupe, eu já não tô bêbada, mas você tem que entender que faz parte da minha religião que eu preciso de ter sempre, isso é um objeto sagrado. Eu não me importo com que religião você tenha. Eu só quero que você não me atrapalhe. Ah, você tá muito tenso, amigo. Tenha calma, vai dar tudo certo. Toma, você quer dar um golinho pra relaxar? Um golinho não vai deixar você bêbado, não se preocupe. Eu tô ignorando ela já. E antes de cair, eu tinha dado uma ordem pro prefeito que era reunir todos os arquivos que tivessem referente a outros terremotos passados. Eu quero toda a documentação que tiver na minha casa. Que ele leve pra minha casa. Mas, senhor, Billings não é uma região de terremotos? Você ainda não entendeu, xerife? Não vai encontrar conexão histórica. O que está acontecendo é místico. Não é coisas de ciência. Ciência nem existe nessa época. Não é coisa que possa estudar. Eu quero saber só se de alguma forma a gente pode ligar coisas que aconteceram antes com o que teve agora. Eu não sei se o senhor gostou de ver o massacre que teve aqui. Eu quero fazer o possível para evitá-lo. Bom, não estou me Giba- só estou dizendo que não há esses relatórios. Aqui nunca houve, pelo menos nos últimos, sei lá, 200 anos. Converse com o bibliotecário. Ele talvez tenha alguma documentação ou algo assim. Tu percebe, Xerife. Nicholas, Oliver, que uma mulher mais senhorinha, ela vem e ela bota a mão no seu ombro, ela olha assim pro horizonte. Isso é tudo por conta do gigante adormecido. Ele está despertando. Ixi. Ela deve estar bêbada. Você Não, que senhorinha. pare de envenenar os cidadãos. Você, principalmente, ela bota a mão um em cada seu ombro. Você tinha que ter mais fé. Você não conhece a história do gigante adormecido? Então, prefeito, Tô acendo aproveitando, meu cachimbo. leve a senhora para o meu escrivão. Eu quero que ela conte a história do gigante adormecido e também, se você tiver algo, algum livro, mesmo que seja um conto, leve também junto dos documentos. Agora, Ela olha pra ti séria assim. O seu pai acreditava em mim. e eu também acredito, senhora. É por isso que eu quero ouvir seu relato. E quando ela tá assim, tipo, sendo conduzida, ela só aponta pra uma montanha. Ele está ali. Apontando pra uma das maiores montanhas da região, assim. Uhum. Tá. Também, enquanto ela tá indo então e falando essas coisas que para alguns pode parecer absurdo, eu grito. E mande o garoto anotar tudo o que ela falar. Não, eu não quero saber a opinião do que ele acha. Eu quero que ele anote. Eu tenho o garoto certo para essa missão.
Menino, onde é que tá o menino, o moleque que me trouxe do acampamento carregando as minhas coisas? Você não encontrou ele. Ah, o Giba fica triste Hum, então. hum, Ele grita, menino! E fica esperando assim. Ele, ah. E depois eu puxo mais uma baforada do meu cachimbo e vou rolar um sintonizar. E conforme eu soprar, eu vou dizer: Natureza, mostre-me o gigante adormecido. E se a minha rolagem der certo, hum. eu quero que a minha fumaça faça a forma do gigante pra gente ver. Então, pode rolar. Esse aí é o outro nível de fazer argolinha no narguilé, hein? Cara, Nossa, isso aqui, nem o Exato. fale. Gandalf, se eu conseguir, Ainda o Gandalf vai quem ficar é com o muitos Gandalf? ciúmes. Vai, porra. Caralho, o Bom, Tucas tá muito bem hoje. Só tirou deu 6, cara. seisinho. Que é isso? Porra! Porra. A natureza tá do meu lado, galera. Você, Tucas, você nem entra em transe. Você olha pra a montanha que ela apontou e você vê no horizonte uma o céu azul, né? Pois ainda é de tarde. Nesse momento é de tarde, o céu azul. E você começa a ficar entrar nos seus pensamentos, assim, você fica observando o, o quanto mais ao topo daquele monte, você consegue ver mais vegetação, né? E a sua visão começa a embaralhar, assim, e como se a união das duas cores, o azul e o verde, ele começasse a deixar a sua visão com tons amarelos, né? E então você entra num transe e você tá em um lugar novamente fechado. Mas dessa vez você não está sozinho, você está acompanhado. E as pessoas, elas estão, tipo, numa caminhada. É uma caverna, tipo, uma passagem muito estreita. Você que é um pouco corpulento, você até tem dificuldade para caminhar. E você percebe aquelas mesmas pedras, aquela mesma coloração que você viu esverdeada, nesse momento você a vê amarelada. Mas esse amarelo ele começa a virar um degradê de cores por uma, por uma iluminação forte, um calor muito forte que vem de baixo. Tipo, onde vocês estão caminhando, você chega até um lugar que tem tipo. Tu não consegue até chegar lá, porque o calor começa a ficar bem insuportável. Mas é como se uma luz parecida com fogo ela vem da frente e um calor muito forte. E aquele teto amarelo, ele começa a tomar tons alaranjados, que é a mistura daquela iluminação daquele fogo, aquela cor de Uhum. fogo, daquele calor, junto com aquela reação de cores que tu não sabe nem de onde que vem, que é um teto amarelado. Uhum. Mas eu queria fazer uma coisa, eu tinha específico. Eu queria que a minha fumaça formasse, obviamente que não do tamanho dele, mas que fizesse assim a silhueta do gigante pra mostrar pra todo mundo. Eu consigo fazer isso com a Uhum. fumaça? Quando ela se expande, você consegue ver que ela forma algo muito parecido com uma montanha. Tá, Hum. o Giba ele fica quieto olhando pra montanha. Espírito da montanha. Talvez espírito da montanha seja gigante adormecido. Hum. Vamos Pode- ouvir sua história, minha senhora. eu eu falei assim, ó, até ontem eu não confiaria na palavra dessa senhora, porque semana passada ela estava lá na minha tenda pedindo umas ervas relaxantes, porque ela estava tendo uns pesadelos esquisitos, mas de ontem para hoje as coisas mudaram, né? Parece que estão acontecendo umas coisas muito estranhas nesse lugar aqui. Eu precisava só buscar o meu material em casa para caso aconteça algum imprevisto.
para que a gente possa solucionar isso aí. E aí, enquanto isso acontece, a fumaça sobe e forma uma forma, cria a forma da criatura, né? Meio criatura, meio montanha. E eu falo assim, porque, pelo visto, olha a chacina que aconteceu aqui. E quando eu aponto isso e olho para o lado, eu quero usar um flashback. Que, eu posso descrever o flashback? Mais ou Manda, menos? manda, manda, manda. E aí você direciona. Aí quando eu falo sobre a chacina, eu me dá um apagão e eu acordo em um local completamente escuro e eu vejo um monte de pessoas mortas e eu desesperado falando assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu ia ser morto e agora todo mundo está morto e eu volto para a cena. E aí você Se você voltar da cena, você você tá perdido em seus pensamentos e você percebe que a cena mudou. Aquelas mesmas Uhum. pessoas, você não se vê no seu corpo, você olha uma pessoa que você não conhece, você se olha no reflexo da água, você não sabe quem que é essa pessoa, você nunca viu essa pessoa. Mas você tá na, na, na visão dessa pessoa. E aqueles mesmos corpos que daquela mesma chacina que você descreveu há pouco, eles estão em um monte só, uma pira, né? Como se eles estivessem prestes a serem cremados. E essa, eles então, essa própria pessoa que você tá na visão, você não tem o controle das ações dela, ela ateia fogo naquela pira crematória e uma labareda muito forte se cria. E, e nisso, você volta a si, só que você, tipo, você volta a si, você acorda assim, e por um momento parece que quando você olha pro sol, você percebe uma pessoa caminhando. Tipo, a luz do sol, o formato de circular do sol, como se tivesse uma pessoa planeando no ar, caminhando. E você pisca assim, você não vê mais nada. Gandio, você está bem? No- parece que eu estava em outro corpo agora. Eu de ontem eu não acreditava em obscuro e agora eu tô vendo essas coisas também. O que será que está acontecendo aqui? Quando Meu você Deus, essa fala, terra parece de que eu tava em selvagens outro. está me consumindo. Quando você fala que tava no outro corpo, assim, eu arregalo os olhos e digo: Gandio, como sabe que sou selvagem? Hum? Desculpa, Como sabe que sou ficou. selvagem? Gandio, Eu sei como pelo que sabe que sou selvagem? eu, eu não sei o que está acontecendo. Tô, Eu me acalmo, digo: não, deixe pra lá. E aí eu. Está tudo bem. Você. E eu dou assim uma. Eu tiro um espelho, ironicamente, índio tirando um espelho, e coloco na frente dele. Você é Gandio. hum. Eu falo, eu sou o que aconteceu. Não há alguns segundos atrás não era eu. Eu seguro na cabeça dele. Você é Gandio. Está tudo bem. Onde está o xerife? Onde está a velha? Ia contar histórias sobre gigantes. Senhores, o caminho foi aberto, vocês podem. Ai, que dor no meu dente. Vocês conseguem acessar agora com mais facilidade a caverna. A velha, ela vai primeiro comer alguma coisa, ela tá meio atônita. Mas eu prometo que nosso melhor escrivão irá falar. Ele olha pro xerife, anotar tudo que ela falar. Ah, nós estaremos aqui ainda ah, tentando fazer o levantamento dos prejuízos e tudo que foi destruído e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Ah, mas eu acredito que
vocês deveriam. Ele olha assim, pois vocês tiveram o principal contato com essas criaturas. Vocês sabem como lidar com elas. Tentar investigar o que está acontecendo. Eu, Posso dispor de armas, mas não posso dispor de homens. Já perdi vários. eu vou pegar o lampião e, olhando seriamente pro prefeito, não duvide dos relatos nem daquela senhora, nem de ninguém. Há pouco tempo atrás a gente não imaginava ser possível seres surgindo da terra e atacando. Se ela diz que tem um gigante adormecido, agora nem eu, nem ninguém deveria duvidar disso. Então, leve a sério tudo. Pegando isso, Ele, vira as costas e caminha em direção à caverna. quando você vira as costas, você dá o primeiro passo, ele segura no seu ombro. Filho, eu sei mais do que você imagina. E eu sabia do segredo do seu pai. Quando ele diz isso, só respiro fundo e falo: talvez tenha até mais segredos do que o senhor possa imaginar. Eu não sei, mas há muito essa vila parece amaldiçoada. Talvez seja. Ele dá uma respirada funda, olha para a montanha. Existem riquezas imensuráveis dentro dessa montanha. Um minério que reage com a cor do sol. Há muito tempo as pessoas tentavam resgatá-lo e vendê-lo. Seu pai conseguiu dar um jeito nisso. Bom, você sabe como. As pessoas não encontram mais. Mas essa maldita pedra amarela que surge de lá talvez seja amaldiçoada mesmo. Prefeito, pelo visto, à minha volta temos mais do que conversado que eu imaginava. Então, fique bem e logo estarei de volta. Eu vou, Bochechudo, eu vou caminhar pra caverna e não vou olhar pra trás pra ver se tem alguém seguindo. a gente vai atrás. Eu vou só, bochechudo. E vou falar só perto dele. Ele demora um tempo pra perceber que tá falando com ele. Falando comigo? Sim, bochechudo. O senhor viu o coveiro desta cidade em algum lugar? Ele deve estar abrindo várias covas para as pessoas que vieram a falecer. Por quê? Se o senhor encontrá-lo, diz que conta pra ele que Bernie mandou lembrança e que Bernie está bem. Está investigando o mistério da cidade. Ele vai entender. Ele pega, puxa um bloquinho, anota. O senhor é senhor Kibahawu? Isso? Sim, Giba Halgo. Próximo ao moinho, tinha um garotinho pedindo de você. Eu acho que você conhece ele. Oh, Tá bem? a voz dele até mudou. Até mudou a voz. Eu disse exatamente como eu queria. Sim, ele está bem. Ele salvou minha esposa, inclusive. Tenho uma dívida de Ele- gratidão com ele. O Giba, ele tá sorrindo. Diz para garoto ir para casa. Estou muito contente que ele está bem. Diz que conta pra... Ele pega assim um papel rapidinho
e ele vai escrever uma carta dizendo que o menino é um herói. E pra ele assina o Giba Halgu e pra ele voltar com a carta, contando a história de como ele salvou a cidade. Bom, senhor Gibalgo, eu gostaria que ele aguardasse aqui. O lugar que ele está é um lugar seguro. E quando as coisas estiverem resolvidas, ele poderia voltar com você. Não gostaria que ele saísse através do deserto e fosse emboscado por uma dessas criaturas. Certo. Muito obrigado, Bochechas. E eu vou apertar a bochecha machucada dele. Bom trabalho! E vou atrás do xerife. Cadê minha musiquinha que acabou? Por que acabou minha musiquinha? É importante. Tá. Então vocês se preparam. Se vocês tiverem um bom tempo para se preparar, a Olin consegue ir até o salão. Ele tá uma bagunça. No meio que aconteceu as coisas, as pessoas meio que invadiram, como coisas que acontecem em Apocalipse Zumbi, né? Eles pegam mantimentos e tá todo revirado, mas ela consegue encher um pouco dos seus cantis. O Ganjo vai até a sua casa, até a sua enfermaria, pega kits de primeiros socorros, algumas ervas, algumas faixas necessário para, se ele precisar fazer algum curativo ou tentar salvar uma vida. Possivelmente o Giba ele se maquia de novo. Sempre. No escuro. No escuro. Aí tem a habilidade do Giba. O Giba, se fosse de hoje em dia, ele teria um tutorial no YouTube. Maquiando com certeza. a make do Giba. E vocês adentram, então, aquela caverna. Os primeiros metros, ela é bastante inclinada. Vocês até amarram uma corda em algum ponto lá fora para vocês conseguirem descer. E vocês descem cerca de 5, 6 metros e ela começa a ficar na horizontal. É uma caverna bastante instável. Na medida que vocês vão caminhando, pedacinhos de terra caem na cabeça de vocês, mas em nenhum momento vocês nem hesitam na questão de continuar. Talvez vocês estejam sendo movidos por uma vontade maior do que o medo de vocês, mas vocês avançam. Tá. Vocês avançam por uns 10 minutos. Vai lá. Uma coisa, eu quero ver se a caverna, né, fazendo um túnel, é um túnel praticamente liso ou ele tem o formato que a criatura tem? O formato da criatura. Tá. Só isso, vou continuar. Não é pedra, é terra. Não é pedra, é terra. Sim, sim. É terra. Tá, eu vou continuar andando. Bastante estável. Tá. Vocês vão caminhando. Vocês avançam com dificuldade. Ele não é um chão liso. A criatura vai avançando. Se a caverna. Se a montanha tem o formato do gigante, por qual orifício a gente entrou? Não. E pergunta, hein? Eu vou deixar essa no ar. Importante saber, né? Cada um decida suas próprias conclusões. O Ganjo, isso é off-game ou o Ganjo fala isso? Ele fala isso, em aberto. Então eu continuo caminhando pra frente e falo baixo. Selvagem. Boa. Vocês caminham por mais uns 10 minutos. É difícil de caminhar. Há momentos que vocês têm uma pequena travessia que vocês têm que se deitar e passar por entre a terra. Alguns momentos vocês têm que cavar para conseguir avançar. Mas vocês avançam até que um ponto em que vocês não veem mais saída. O que vocês fazem? Não tem. Eu vou tentar sintonizar mais uma vez. Eu ia Vou fazer tentar. isso também. Vocês podem ajudar o outro com ponto de estresse, de ganhar um dado, né? Tá. Eu não vejo. Eu É como se ajudo. tivesse chegado num túnel sem saída, é isso? Isto. Tá. Então eu quero.
usar de novo sobrevivência para eu vou usar sobrevivência para analisar o local e ao tatear o chão, eu consegui perceber se tem algum lugar que tá mais fofo, que parece ceder mais fácil. Beleza. Eu falo, André, vai fazer alguma Giba, coisa? Imo, sabe? É, Sim. Não, por falo, enquanto. Giba, meus deuses não me têm respondido. Talvez o seu consiga nos ajudar. Por favor, como você consegue falar com eles? Você pode me emprestar sua bebida? Eu passo o cantil pra ele. Eu passo assim, balanço como se fosse dar um gole. E depois eu jogo assim um pouco pra frente, jogo um pouco de corante e depois recupero com a mesma garrafa a bebida vermelha. Depois faço assim, como se fosse beber. Quando não souber o caminho, Kimosabe, siga sempre o seu nariz. E dou uma fungada grande assim na minha bebida. E eu vou tentar encontrar o caminho do ar para onde é que o odor está indo. Eu Beleza. dei um É o nosso gole pra Gandalf ele. mesmo, né? Eu Beleza. ajudei Vivi, Eu ele. agora encarnei, cara. E vou dizer uma coisa. Olha, eu não sei se isso ficou bom, mas eu acabei de realizar um sonho aqui. Eu sempre quis falar Deu essa pra frase. ver. Portanto, nossa, meu coração está cheio nesse momento. Vivi marca um ponto de estresse e o Ok. Tucas pode rolar com 3 dados. Tá, e também para adicionar, mestre, eu tive um sucesso parcial. Perfeito. Ui. Sucesso, sucesso. Enquanto vocês estão conversando e a Olin passa o cantil para o Giba, o Oliver toma a frente. Ele começa a tatear as paredes, a tatear o chão. E por um momento, tu percebe que o chão é mais fofo. Mas quando você percebe isso, você sente um pequeno tremor e tu percebe que o chão começa a ceder. Giba, nesse momento, você fecha os olhos, você tenta sentir o odor e você sente o cheiro de terra fofa, terra molhada, terra que foi movimentada há pouco tempo. E esse cheiro vem exatamente de onde o Oliver tá. E por um instinto, você parece que sente que algo vai acontecer. Você puxa ele Cuidado, Oliver. e instantes depois desaba para baixo assim, o caminho é para baixo. Falou, ô, Giba, agora que você já usou a garrafinha, eu posso pegá-la de volta? Eu tô assim ainda com os olhos virados. Seu Deus falou conosco. Ele está de volta. Não te abandonou. E devolvo a garrafa. Eu olho assim, que eu seguro com as duas mãos e olho pra ele muito agradecida, tipo. E olho pra cima. Tá só ela olhando pra cima e todo mundo olhando assim pra baixo pro buraco. Xerife, sabe como tem alguma forma segura de descer? Eu acho que agora, bem, daqui não temos caminho. É um buraco assim, tá 90 graus com a gente, assim, tá? Não, ele tá a uns 60 graus. Tá, então a gente consegue descer andando. Ou Com de muito bunda? cuidado. É. Escorregandinho. Tá. No momento, apesar de eu querer seguir a Mestre, investigação, Se eu quisesse, essa terra tá meio molhada, né? Se eu quisesse dar uma corridinha e, tipo, e ir deslizando assim de pé, ladeira abaixo, eu poderia usar isso como o sobreviver? Pra rolar sobreviver. Vai, tenta. tá, Bom, já temos o Gandalf e o Legolas. Vamos lá, galera. tá, eu já tava falando, por aqui descer não parece ser um problema, mas se quisermos retornar, precisamos de um plano melhor.
Nisso eu vou correndo e falo. Ui! E eu tiro 5. Tá, eu vou voltar pra arrumar meios que garantam Não, que não, eu, com mais certeza, o que eu vou Giba- conseguir descer e subir de volta. Não, o Giba, ele tem uma corda no meio dos seus muitos mantimentos. Eu posso considerar. Eu vou aceitar que Ah. vocês tenham corda, sim. Ah, tá, não, Giba então ali. tudo bem. Tava esperando vocês falarem só. Uhum. Beleza. Vamos lá amarrar a corda numa estalagmite Não e tem. vamos descer com Vocês It. não estão na. Não tem. Não, a gente tá É- no meio da terra ainda. É terra escavada. Tá, é muito. Tá muito lá pra trás as estalagmites, né? Não, vocês não passaram por Stalagmite aqui. Foi na visão do Ah, Giba. não, é na Não, visão, foi na visão, né? A verdade. gente ainda não chegou lá. A gente Tá, ainda você não tem chegou. razão. Então, eu vou descer a galera, vou ficar em cima, vou descer, vou falar assim, ó, vocês desçam lá, desce primeiro o Oliver que tá armado e tem iluminação, eu desço depois que todo mundo descer e tiver certeza que tá seguro, eu vou. Beleza? Tá bem, Ganjo. Banjo. Banjo é um Já ia banjo. chamar de Banjo. Banjo-Kazooie. Ó, Beleza. Gente, a Olin, ela toma a iniciativa e ela vai meio que deslizando, meio que tipo, bem displicente, ela desce aquela descida lá. E quando ela chega lá no final, no corredor de uma descida, uma rampa de uns 5 metros, alguma coisa assim, você acaba fazendo um barulho mais do que necessário. Quando você olha para frente, você vê uma iluminação, um lugar, um salão maior, mais amplo, a uns 5 metros à frente, que você vai ter mais um corredor. Esse corredor ele já possui um padrão já mais irregular, como caverna mesmo. E à frente você vê um saguão maior, ou que aparenta, com uma iluminação de tochas, tipo, crepitantes, né? E quando você consegue ouvir um som de várias pessoas ao mesmo tempo cantando, fazendo um cântico ritualístico. O pessoal lá de cima consegue achar uma pedra um pouco maior, amarra a corda. Uhum. O Ganjo vai ajudando os demais a descerem. E quando vocês chegam lá embaixo, vocês veem a Olin a uns 5 metros à frente, olhando atônita para baixo. Vocês escutam esse mesmo som de ritual. E quando vocês chegam lá, Eu reconheço esses cânticos. quando vocês chegam lá, vocês olham para baixo, a Olin tá tipo atônita e vocês veem centenas de pessoas, todas usando máscaras do que seria coelhos. Elas Tá. estão num cântico só. E o que vocês veem, o que seria a mesma visão que você viu, Giba, só que de uma outra perspectiva, de um outro lugar, naquele mesmo altar, existe um corpo. E você conhece essa pessoa. E assim nós vamos encerrar Certo. a aventura de hoje. Só, mestre, enquanto a gente desce, eu quero ir pisando na terra assim de maneira perpendicular pra tentar de Fazer alguma degraus. forma fazer degraus de alguma forma, sabe? Eu vou pisando pra tentar sentar ali. usa a minha pá. A pá ficou lá. Dá pra usar a pá, né? Ficou. O bicho comeu a pá. Eu trouxe, porra. Oxe. Minha Tá, única vou na arma. goela do porra. bicho. Hã? É isso, gente. Então é isso, pessoal. Poxa, olha, valeu Foi a espera legal, pra hein? mim. Foi Valeu, foda. valeu a foda, espera. valeu, Foi um. A gente aqui agora, não só aqui né, no Downplay, mas como no baile também, a gente tá aprendendo a fazer RPG de guerrilha, cara. Vem vindo problema, a gente vai saindo, vai driblando e vamos chegando. Aprendemos muito RPG jogando de Blades, né, gambiarra. Nicolas? Nossa senhora. É isso aí. Então é isso. Bom, então- Manda ver aí, Nicolas. Manda ver.
Não, Faça as aqui no final da live eu queria também falar algumas coisinhas que... Primeiro, o Zene chegou a passar aqui no chat, mas eu vou relembrar. O Zene é um garoto de 16 anos que ele tem dificuldade de locomoção motora e também ele tem problemas de O audição. problema é da audição, isso. Isso. E essa vaquinha é para poder ajudar ele a ter aparelhos auditivos melhores, né? Comprar os aparelhos auditivos para ele. E também para que seja possível um meio de locomoção para ele, né? Que ele não consegue usar uma cadeira de rodas convencional. Então ela tem que ser diferente. Então aqui a gente tem essa vaquinha que foi organizada pelo COD, lá do Baile de Taverna, para poder ajudar o Zene, que é esse garoto incrível aí, amigo do COD. E também outra Ele é coisa... nosso amigo também, que agora é nosso amigo. Exatamente. Exatamente. E outra coisa também é o D20 Awards, que tá aí o link no chat. Vocês podem votar aí no Baile de Taverna em todas as categorias que eles estão correndo do D20 Awards. Então, gente, não custa nada, só abrir o site e votar. Pode fazer isso diariamente, então vamos dar uma força aí. Isso aí. E não se esqueça também de seguir aqui a Twitch do Downplay. Vamos fortalecer a Twitch, possivelmente agora nos próximos dias. Se não, já para amanhã já vai estar com o registro de afiliado. Então, vocês podem contribuir com os seus subgifts, com o sub que vocês recebem da Amazon Prime. Então, Exatamente. vamos contribuir, que a gente tá... Eu digo como editor do Downplay e como um dos fundadores do Baile, Pod Castanha, muito parceiro também lá da Nord RPG, a gente tá produzindo material aqui para vocês de coração, a gente não ganha nada. Esse dinheirinho que vai entrar ali dos subs, do padrinho, é só para custear o nosso projeto ali, para a gente pagar as despesas. Exatamente. Além da gastos. gente não ganhar nada, a gente acaba gastando, mas, gente, isso não é um peso. A gente faz com amor, faz porque gosta. Então, se vocês puderem dar essa ajuda, muito obrigado, a gente agradece. Se não, só de compartilhar, assistir a gente, já tá maravilhoso. E manda mensagem, manda e-mail, comenta, a gente quer ouvir vocês, dá feedback. A gente fica muito feliz quando alguém manda. Assim, o que quer que entre aqui é para ter mais conteúdo. Na verdade, é literalmente isso. Se a gente começar a pegar mais um pouquinho, o que a gente vai fazer é mais conteúdo e mais trabalho pro Mika, na verdade. Isso. É literalmente isso. É literalmente isso. Mas não se engane também, eu tô dando esse discurso aqui, mas eu quero ficar rico, tá? Ah, não. Casas Bahia, compra o Downplay, Americanas compra o Baile, vamos... Não, Americanas aí, rapaz. O importante eu tô esperando... Eu tô esperando o contato da Alura. Tô cantando essa já faz um tempo. Eu tô já ensaiando o meu discurso aqui. Agora vamos ter o nosso momento do nosso patrocinador. E agora é o espaço em branco. Não tem essa ainda. Um minuto de silêncio para o patrocinador. Para o patrocinador. É isso aí. Então, Mika, mais considerações Você já nomeou algumas coisas que você tá fazendo, mas se quiser agora falar diretamente, como é que o pessoal pode te achar? Quer falar comigo? @Baile de Taverna em qualquer rede social que eu vou estar lá. Eu que faço o network ali do Baile. Mas, vai por lá que a gente troca uma ideia. Procura a gente lá, estamos no Spotify, Deezer, Amazon, nos principais agregadores de podcast, e também fortalece os nossos parceiros. Tem um hall de parceiros. Eu quero fazer um gifzinho ainda com os parceiros para deixar rodando embaixo da live. Tipo, dá um play, daí bota uma frasezinha de efeito, daí passa Nord RPG. Eu quero fazer todos, eu quero deixar rodando aí e fortalecer todo mundo. Isso aí, segue muito todo bom. mundo. É isso aí. Então, gente, muito obrigado por todo mundo que passou por aqui dentro das nossas dificuldades de transmissão. Obrigado para quem passou, para quem ficou. Todos. Quarta-feira que vem temos mais episódios de Deadlands. De novo, se nada der errado, né? Mesmo hoje
Deram coisas erradas, mas a gente superou, né? Mas se nada der errado, quarta-feira a gente tá de volta. E domingo ou segunda, a gente tá aqui pra falar de The Last of Us. Então, pode acompanhar. Fica de olho nas nossas redes sociais que a gente vai avisar o dia e hora. E segunda, provavelmente vai começar umas 8, 7h30. E segunda, após a live do The Last of Us, vão lá pro baile, porque vai ter a sessão que não deu certo ontem, vai sair segunda-feira de O Colégio dos Bardos. É isso aí. Então, gente, Em muito breve, obrigado. uma campanha de The Last of Us no baile também. E, gente, muito obrigado obrigada, gente. Até mais. por todo mundo que esteve aí. Agora Quem é que tá online aí? eu vou lançar uma raidzinha num cara que é um dinossauro do RPG. Então, se vocês puderem ficar aí pra dar uma conferida, que é o Gruntar. Quem é do meio do RPG deve conhecer o Gruntar. E também, para outras pessoas que são do LoL, ele é narrador do CBLOL. Então, vocês podem conhecer. E o cara é muito gente fina, gente. Boa. Manda ver. Então, vamos lá. Até mais. Tchau, Tchau, valeu. pessoal. Valeu. Segue o baile. Falou.